Ecologia em Ação, com um entrevistado, Stefano Landsnaster Neto, ele que é aposentado, há muitos anos lutando na questão da segurança comunitária, foi presidente do CONSEG do Floresta em Joinville, foi presidente também do ACONSEG, ou seja, a Associação dos CONSEGs da cidade de Joinville, e hoje trabalha no voluntariado com bastante dedicação, não é isso? Sim. Landsnaster, o que você pode falar para nós sobre a tua atividade do voluntariado? Como é que você entrou nessa questão? Olha, nos anos de 2002, 2003, estava começando a ocorrer furtos e assaltos, alguns roubos na nossa região, no bairro Floresta. Foi quando eu fui convidado para criar o CONSEG no bairro Floresta. Junto a algumas pessoas que também estavam interessadas na segurança de Joinville, nós iniciamos o trabalho e em novembro de 2003 nós recebemos da Polícia Militar a carta constitutiva para a instalação do CONSEG Floresta. E a partir daí nós iniciamos os trabalhos junto à comunidade para conseguir frear o que vinha acontecendo, os furtos, os roubos, os assaltos, e obtivemos muito sucesso. Como é que aconteceu isso? Vocês faziam as reuniões aonde? Em escola, nas paróquias ou aonde? As reuniões nós fazíamos normalmente nas igrejas católica, Evangelho Quadrangular, Assembleia de Deus, e também nas escolas que pertenciam à região do Floresta. Certo. Então, em todos esses locais, nós fazíamos as reuniões e tínhamos um público muito grande participando e oferecendo sugestão para que a própria população ela procurasse meios para se proteger, já que nem sempre é possível a polícia estar presente em todos os locais. Realmente, se a população não se juntar à polícia, não der a sua própria força junto, não se consegue muito resultado positivo, não é isso? Mas, Stefano, no seu entender, qual é a nota que você dá hoje à nossa segurança estadual com a atuação em Joinville? Olha, eu tenho uma certa decepção em matéria de segurança, porque já estou, como eu digo, desde 2002 atuando junto aos CONSEGs. E o que eu sinto é que a cada ano que passa, o contingente de policiais diminui, o número de viaturas diminui e Joinville cresce, a população cresce, vem muita gente boa para Joinville, mas também vêm os maus elementos. E como a polícia tem um contingente muito pequeno, tá, é difícil manter uma segurança que corresponda às necessidades da nossa cidade. Nós temos o problema também da passagem de uma BR-101 quase no meio da cidade, né? Em relação às entradas e saídas de Joinville, nós fizemos um trabalho para que fosse instalado câmeras em todas as entradas e todas as saídas de Joinville. Foi mapeado e nos foi prometido pela Secretaria de Segurança do Estado de fazer essa instalação dessas câmeras para auxiliar a polícia num combate à criminalidade. Infelizmente, isso não aconteceu. Poucas câmeras foram instaladas, sobre vários pretextos. Inicialmente, é porque haveria necessidade de reestruturar o CIEMER, que antigamente era Copom, e depois que ele foi reestruturado, tá, e poderia fazer o atendimento com essas câmeras,
as câmeras não vieram e ficou só na promessa. Quer dizer que era realmente uma segurança vital para a cidade, né? O controle de entrada e de saída, né? Principalmente de entrada, né? E quando com furto de carro, a saída também era... Tudo seria registrado por essas câmeras, né? Mas nós tínhamos como promessa mais câmeras para a cidade de Joinville, né? Isso também não se concretizou, né? Olha, nós tivemos uma audiência pública na Câmara de Vereadores e atendendo aos pedidos da Associação dos Consegues, uma vereadora fez o pedido diretamente ao secretário que se fazia presente naquela reunião e ele garantiu de mandar 100 câmeras para Joinville. Só que já se passaram mais de 10 anos e essas câmeras não vieram. Não vieram. E as que estão instaladas, elas têm uma central de monitoramento sendo operada ou só tem as câmeras, os monitores lá e não tem operação? Olha, existe no CIEMER a central de operação das câmeras, tá? Só que são poucas as câmeras e ela não cobre toda a cidade como deveria. Então a polícia tem dois problemas. Na hora que há necessidade de fazer um atendimento, tá? Ter viatura disponível para sair da base e fazer o atendimento. Então, como existe pouco contingente e poucas viaturas, tá? A Câmara pode flagrar um acontecimento e a polícia não ter meios para fazer a abordagem. Com o CIEMER funcionando, melhorou um pouco a parte de atendimento de acidentes. Porque antes do CIEMER, tá, você tinha um acidente, ia o corpo de bombeiro, ia a polícia, tudo para um mesmo local e além do SAMU. Agora não. Agora o CIEMER faz a triagem e vão somente os veículos que são necessários. Nisso melhorou. Mas na parte de segurança, infelizmente, o problema continua o mesmo ou até pior do que já foi. Numa das reuniões do Conseg que eu participei, eu sou vice-presidente do Conseg do Floresta, do qual você também participa, foi comentado lá, e acho que você mesmo comentou, aquele evento do qual você conseguiu para Joinville entre 50, 60 ou 70 veículos, isso fazem já alguns anos. Como é que foi isso e para onde é que foram esses veículos? Nós fizemos dois movimentos. O primeiro movimento foi para obter uma quantidade de veículos para atender as necessidades de Joinville. Sim. Nesse primeiro momento, nós reunimos uma associação que congrega a SOMAC, a CIG, CDL e a JORPEM. Eles têm uma associação. Tá. Nós nos unimos a eles e fizemos um convite a todos os deputados aqui da região, os 3 na época, e comunicamos a eles o que vinha ocorrendo. O Estado havia adquirido as viaturas e Joinville não estava contemplada naquela época com nenhuma viatura. Naquela ocasião, nós conseguimos 27 viaturas aqui para Joinville. Numa segunda ocasião, e foram, me parece, as últimas viaturas que vieram para Joinville, que foram 67 viaturas, nós fizemos um trabalho junto à SDR. Tá? E nós fizemos a solicitação, levantamos as condições de todas as viaturas da Polícia Militar e da Polícia Civil, e mostramos que havia necessidade de ter mais viatura para Joinville. E com isso nós conseguimos convencer o Comitê de Segurança do SDR e o pedido foi levado ao governador. Naquela ocasião, nós conseguimos 67 viaturas que ficaram em Joinville. Ficaram em Joinville. Porque às vezes vem para a região, porque aqui
Joinville pertence à 5ª região. A 5ª região são vários municípios aqui do norte. Certo. Então, quando se pede viatura, não é para a região. Nós queremos as viaturas para Joinville. E nessa ocasião a gente recebeu em Joinville, para Joinville, 67 viaturas. E fiquei sabendo, através da polícia, que foi a última vez que vieram viaturas para Joinville. E já se vai mais de 5 anos. Mais de 5 anos. E uma viatura da Polícia Militar, ela com 2 anos de uso, ela está com mais de 300 mil quilômetros. Uhum. Então, é muito difícil manter essas viaturas rodando. Ora, se essas viaturas estão nessas condições, tá, é difícil o policial fazer um bom atendimento porque as viaturas estão em situação precária. Muito bem, encerramos então o nosso primeiro bloco. Telespectadores, aguarde aí que o Stefano vai trazer mais novidade para nós, mais algumas recomendações para a salvaguarda das nossas famílias e do nosso patrimônio em Joinville. Aguarde aí. Telespectadores, estamos retornando com o Stefano Landsnaster Neto. Stefano, mais uma questão que eu gostaria que você explicasse para os telespectadores é o que diz respeito ao televizinho. Você tem uma experiência boa sobre isso aí. Sim. Como eu falei inicialmente, nós tínhamos problemas de furtos e de assalto, e nós víamos que a polícia, já naquela época, em 2003, tinha dificuldade em se fazer presente em todos os locais, como acontece ainda hoje. E é impossível. Ora, teríamos que ter um meio da própria sociedade se proteger. Aí nós criamos um programa denominado, na época, Televizinho, e naquela época não se tinha as facilidades de comunicação que nós temos hoje. Nós só trabalhávamos com telefone fixo, normalmente. Poucos tinham celular. Então nós criamos um programa chamado Televizinho. Esse programa, ele protegia, ele tinha como objetivo proteger a pessoa, o patrimônio da comunidade e o patrimônio individual. Como é que ele funcionava? Nós juntávamos 4 a 5 vizinhos, fazíamos o cadastro desses 4 ou 5 vizinhos, onde constava o nome de pessoas que moravam em cada residência e o número do telefone de acesso. Além disso, nós colocávamos uma placa, que nós temos aqui, a placa do televizinho, em todas as residências, e com essa identificação sabia-se que aquela residência fazia parte do programa. Qualquer movimento estranho que ocorresse em uma das residências, você sempre tinha 4 a 5 vizinhos ajudando a vigiar a sua casa. E essa vigilância era só para os fatos anormais. Quer dizer, ninguém ficava vigiando a vida um do outro. O que se procurava era verificar se estava tendo alguma pessoa estranha na redondeza, se a pessoa viajou e deixou alguma porta aberta, se o portão foi aberto, ou como aconteceu um caso em que em uma residência que não fazia parte do televizinho, chegou um cidadão com o carro e cortou o portão, pôs em cima da caminhonete, e o vizinho veio e perguntou para ele: o que está acontecendo? Ah, o elemento não gostou do portão, eu vim buscar de volta. Quando o proprietário chegou, perguntou para o vizinho: cadê meu portão? Olha, aconteceu assim. Na realidade estavam roubando o portão, mas como o vizinho não fazia parte do programa Televizinho e não tinha o número do telefone do vizinho, não teve como ligar para ele para saber se efetivamente ele tinha mandado tirar o portão. Então, com essas medidas que a própria comunidade adotou,
nós ficamos no bairro Floresta 2 anos sem ocorrência policial. Quantos grupos tinham de televizinho? Olha, eu tinha cadastrado mais de 1000 residências. Puxa! Mais de 1000 residências. Espetacular. Só que o tempo foi passando, que isso nós fizemos em 2004. Foi até 2006, assim, funcionando muito bem. Haveria necessidade de se fazer um recadastramento, uma atualização de dados, e o tempo foi passando, e isso não foi feito e acabou se perdendo. Felizmente agora, a própria polícia está assumindo, não é um televizinho com um nome diferente, Rede de Vizinhos. Eu acho que é o caminho. Certo. Tá? Eu acho que todo produto que a gente cria e que é bom e que alguém copia, tá? A gente tem que aplaudir. Exatamente. Porque foi um programa que deu certo. Tá? Eu sei que está sendo implantado em Piraberaba. Tá? E essa rede de vizinhos hoje com celular, com WhatsApp e tal, vai funcionar muito bem. E ainda tem a proteção da polícia. Na época, era um programa unicamente dos conselhos de segurança. Sim. E a polícia, quando era chamada, é que dava cobertura. Agora não. É a própria polícia que assumiu o programa, mudou o nome, Rede de Vizinhos, mas é a mesma característica que tinha o televisão. E quem faz o cadastro daí? A própria polícia? Pelo que eu fui informado, é o CONSEG que faz, mas encaminha para a polícia para aprovação dos moradores. Porque existe um problema. E isso nós já o fazíamos na ocasião do televizinho. Chegou um morador novo. É possível cadastrar esse morador novo? Primeiro vamos ver a ficha corrida desse morador, saber quem é, para depois ele entrar no programa. Para evitar que nós vamos incluir dentro do programa pessoas que não têm uma boa índole. É colocar uma raposa dentro do galinheiro. Mais ou menos isso. Então, já desde a época do televizinho, nós evitávamos isso e só cadastrávamos pessoas efetivamente conhecidas, para não ter problema dentro do programa. Eu espero que a Polícia Militar agora continue fazendo, e me parece que estão fazendo, esse mesmo rastreamento para saber se as pessoas que fazem parte da rede de vizinho, elas realmente são pessoas confiáveis. Essas câmaras de vigilância privadas colocadas no comércio e nas residências, parece que existe também uma programação com a Polícia Militar, com o órgão de segurança, para sincronizar essas câmaras com as câmaras públicas. Olha, é possível fazer isso? Essas redes particulares, porque normalmente se procura fazer as gravações para, se precisar usar em processo e tal, você ter as imagens. Só que as imagens de câmara particular, elas não servem como prova em processo. Tramitava na Câmara de Vereadores, e eu não sei como é que está a tramitação desse projeto, para que se legalizasse essas câmaras privadas, para que elas pudessem ser utilizadas como elemento de prova. Elas ajudam, num caso de furto, a identificar como elemento de investigação. Tá? Porque normalmente, quando há um roubo, a polícia normalmente pede as imagens que possam estar disponíveis na região para fazer a investigação. Só que, como são câmaras particulares, dentro do processo penal, elas não servem como prova. É apenas como indício, né? Certo. Como indício. Mas para a polícia... Dá um roteiro para a investigação. Dá pelo menos para identificar quem são os meliantes que cometeram o delito. E no seu parecer, qual é o ponto o papel da nossa Guarda Urbana em Joinville? Ela veio para somar, ela veio para reduzir a insegurança no município? Olha, a função da Guarda Urbana, em todas as cidades onde elas existem, é para proteger o patrimônio público. Sim. Escolas,
monumentos, enfim, praças, para cuidar dos espaços. Eu acho muito importante. Inclusive, existe recurso federal para instalação das guardas urbanas. É diferente da polícia de trânsito. Então, inclusive a guarda urbana pode usar arma. Ela é armada. Sim. Tá? Então, tudo que venha para ajudar na segurança, eu vejo que é um ponto positivo. As escolas, principalmente, que necessitam de uma maior proteção, quem é que fazia a segurança nas escolas? Normalmente era a polícia militar. Liberou a polícia militar para outras funções. Aí a polícia militar passa a exercer a sua função, né, de proteção à população, enquanto que as escolas passam a ser protegidas pela guarda municipal, a guarda urbana. Só que o contingente deles ainda é muito pequeno. Eu espero que esse contingente seja aumentado para dar uma melhor segurança para nossas escolas, principalmente. Essa semana, o jornalista de Florianópolis, João Moacir Pereira, ele fez uma declaração nas redes sociais de que o governo do Estado estava quebrado, que não se via nem a possibilidade futuramente de fazer o pagamento da folha, que a folha está muito inchada, inchadíssima por sinal, e que a grande preocupação dele era nesse caos financeiro no qual o Rio de Janeiro se encontra, Espírito Santo, Rio Grande do Sul e agora também Santa Catarina, que já se vinha falando nessa situação. Como é que fica essa situação perante a segurança pública do Estado? Sem recurso algum. Nós estamos com o nosso helicóptero Águia parado já há 12 dias, porque não se conseguiu dinheiro para pagar o seguro da aeronave. E nós sabemos que temos carros nas oficinas automotivas reparadas, prontas para entregar à Polícia Militar, mas os proprietários não entregam se não for feito o pagamento em dinheiro. Sim. Olha, o político, ele gosta de fazer obra que apareça para ter voto. Essa é a realidade. O ano de 2018 se aproxima e nós vamos ter eleição. Ora, qual é melhor? Você fazer um asfalto que aparece e dá voto? Ou você investir na segurança onde pouco aparece? Tá? Então, a nossa situação realmente é caótica. Sempre que o governo ele fica privado de recursos, ele vai cortar onde? Tá? Onde aparece menos. Tá? Exatamente. E onde... ele não está muito preocupado se estão matando 90 pessoas até agora em Joinville, ou matando 100 ou 120. Ele não está preocupado com isso. Tá? Ele está preocupado em fazer algumas obras que dê notoriedade ao governo. E qual é a obra que dá mais notoriedade? Asfalto. Viaduto. Então, se você verificar a propaganda que ele vem fazendo, tá? O que ele mostra? Só rodovia, viadutos. Que esse é um mote utilizado normalmente pelos políticos, tá? Para dizer para a população, não, estou fazendo muita coisa. Porque está chegando perto de uma eleição. Né? Só que educação, que eu vejo como a coisa principal de qualquer governo, tá? Não se investe. Se fala em presídio. Tá? Ora, se você investir bastante em educação, pode ficar certo que haverá diminuição de presídio. Então não adianta você ficar colocando as pessoas na cadeia ao invés de ocupá-las, tá, com atividades que beneficiam a própria sociedade. Nós temos um exemplo aqui, na época que eu era presidente da associação, eu fiz um programa para ocupar o jovem, pelo menos dos bairros mais carentes de Joinville, no contraturno. Por quê?
Porque nós temos uma legislação que protege a juventude e essa legislação impede que o jovem trabalhe antes dos 16 anos. Mas, no entanto, as pessoas que lidam com drogas ou com coisas que prejudicam a própria sociedade, tá? Eles podem aliciar essas crianças, esses jovens, para aquelas atividades. Enquanto que, em atividade ilícita, eles não podem trabalhar. Qual era a proposta? Na época eu falei com o Dom Irineu para que nós fizéssemos um trabalho junto a esses jovens, onde ele disponibilizou todos os galpões das igrejas, tá, para que no contraturno essas crianças ficassem lá recebendo aula de informática, aula de esporte, de arte, no contraturno. Fui falar na ocasião com o secretário da Educação para que eles coordenassem esse trabalho, inclusive contratando estagiários das universidades para desenvolver esse trabalho. O secretário da Educação disse que segurança não era problema da Secretaria da Educação. De Joinville? De Joinville. Que lástima. Meu querido convidado, o tempo acabou, mas nós temos outros programas pela frente que nós vamos dar continuidade a essa importante conversação e informação para o povo de Joinville. Vocês são meus convidados para o próximo programa Ecologia em Ação.